A maior prova do amor de Deus é o seu perdão. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimento e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista Ivanês Barbosa, aqui de Currais Novos, Rio Grande do Norte, qual faço parte de um ministério, a Assembleia de Deus da IADERN, qual o nosso pastor aqui regional, o pastor coordenador da região do Siridó, do estado do Rio Grande do Norte, é o pastor Martinho Alves. E nosso pastor presidente das Assembleias da IADERN, da Semiadern, de todo o Rio Grande do Norte, é o pastor Martinho Alves, em Natal. Desde já eu estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, para transmitir para você mais uma pequena porção da palavra de Deus para vocês e vós outros, Igreja Militante do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em casa mais uma vez para pedir para vocês que não deixem de ligar para mim, né? É o código do estado do Rio Grande do Norte, o meu WhatsApp da TIM é o 084 99 40 0030, por dois motivos. Primeiro, para que eu possa colocar você no grupo da Igreja Livres para Adorar, e você também se inscrever no meu canal Livres para Adorar, que está no YouTube. Segundo, para que você possa também me seguir no meu Instagram, Missionário Ivanês Barbosa. Amém? E em terceiro lugar, quero pedir também oração a vocês, que vocês continuem orando por Ivanês Barbosa, né? Diácono Ivanês Barbosa. E família Barbosa. Amém? Família Siridó também. E que a família Siridó, a família Barbosa, ela tem uma aliança, né, uma com a outra, da parte de pai, da parte de mãe, da parte de pai, família Barbosa, da parte de mãe, família Siridó. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de compartilhar, não deixe de enviar este vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu vos trago, né, para esse dia de hoje, né, encontra-se no livro do Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo de número 8. É um texto bem conhecido, bastante conhecida na casa de Deus. Evangelho escreveu segundo São João, capítulo 8, e o versículo de números 32 e 36. Amém? Que diz Senhor, né? Que disse foi o Senhor Jesus Cristo essa palavra. João escreveu, mas quem falou essa palavra foi Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Irmãos, está bem claro quando Jesus ele diz, né, e conhecereis a verdade. Quando ele estava falando da verdade, na realidade ele estava falando ali dele, né? Ele estava se referindo à pessoa dele. Ele estava falando ali dele mesmo. Jesus estava falando dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, se verdadeiramente ele nos libertar, e ele vai nos libertar, a cada dia nós vamos estar livre da cobiça, livre da inveja, livre da falsidade, do fariarismo, da hipocrisia, né? Ressentimento, mágoa, que às vezes nós guardamos no nosso coração por causa de setas, né? Dado inflamado do maligno. Todo dia somos bombardeados, todo dia recebemos, né, afrontas do inimigo, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E podemos todas as coisas nele, né, em Jesus Cristo, porque é ele que nos fortalece. Amém, queridos? Então, nesta palavra temática, né, nessa temática ampla, né, eu quero expressar, né, aqui, não só me expressar sobre esta palavra, sobre a autoridade de Jesus, mas também ver que qualidade de libertação que nós estamos
se libertando a cada dia ou não se libertando? Será que nós estamos todo dia se libertando ou será que todo dia nós estamos sendo escravo do sistema, escravo da religião, escravo das culturas religiosas, das tradições, né? Desse mundo acadêmico, desse mundo filosófico, desse avanço tecnológico? Será que nós estamos se libertando de uma coisa e sendo escravo de outra? Nós temos que entender isso, temos que parar, temos que refletir e se nós realmente estamos ou não estamos deixando, né, de se libertar ou de não se libertar. Porque Jesus, quando ele falou essa palavra, ele viu que uma boa parte daquelas pessoas que o seguia não era liberto. Por isso que ele disse: e conhecereis a verdade. A verdade, irmãos, não está no sistema político, né, deste mundo. A verdade não está nos trabalhos de progressos acadêmicos, na área filosófica, na área de história, na área pedagoga, na área da psicologia, da filosofia e por aí vai. Não é nessas áreas que a gente se liberta. Muito pelo contrário, a gente se envolve a cada dia, igual como uma bola de neve. A cada dia a gente está mais longe de Deus do que perto de Deus. Quando nós se envolvemos no sistema global, mundial, né, e acadêmico, que eu espero que você esteja entendendo, porque a filosofia, a ciência, a religião, né, elas andam em parceria, também como anda em parceria este mundo filosófico, esse mundo político, jurídico, da área da educação, da segurança, em qualquer área. No reino dos homens, né, vale tudo e só tem tudo ou só pode fazer quem tem, né, o poder econômico. Quem não tem, meu irmão, e quem não é um filósofo, um cientista, né, um matemático, quem não tem um conhecimento avançado, né, bem elevado, não sobrevive no reino dos homens. Então, existe verdade no reino dos homens, existe verdade que é para ganhar dinheiro, mas tem verdade que é para você perder dinheiro e perder também, na maioria das vezes, até a sua iniquidade, né? A sua aparência, o seu caráter, a sua personalidade, né? O seu bom nome, né? Ele pode ir por qualquer momento para a lata do lixo, né? Porque a sociedade, uma parte dela é hipócrita, e uma parte dessa sociedade que é hipócrita, ela pode colocar você lá embaixo ou pode colocar você lá em cima. Em outras palavras, ou pode restaurar a sua vida financeira ou pode lhe detonar ao ponto de você morar debaixo de uma ponte, ao ponto de você não ter apoio nem da presidência, nem do governo, muito menos da sociedade. Então o mundo funciona assim, o reino dos homens só tem e pode quem tem muito. Quem tem pouco, pode pouco. Quem não tem nada, não pode nada. É assim que funciona o reino dos homens. É o contrário do reino de Deus. O reino de Deus, se você tem nada, para Deus você tem muito, porque você tem e você recebeu e você tem o Espírito Santo e também tem a garantia de morar no céu. E para onde nós vai, o que nós temos aqui, daqui, para onde nós vamos, não levamos nada daqui. Nós só apenas a alma nossa, o nosso espírito é que será recolhido por Deus. Deus vai cobrar de volta aquilo que Ele entregou a nós, que foi a alma. E a alma ou pertence a Deus, ou a gente pode também deixar que seja dependente também desse mundo socialista e moralista, aonde a desigualdade e o preconceito cresce a cada dia. Então, meus irmãos, a divisão é a visão democrática de direito, né? O nosso país, onde a Constituinte, a lei dá, né, a nós a força de expressão. Nós não estamos numa ditadura, temos aqui a autoridade de nós ir e vir, de voltar, ser voltado. Então vivemos num mundo cheio de política, né? A politicagem de todas as áreas, em todos os sistemas, em todos os sentidos da nossa vida. O reino de Deus já funciona de uma forma diferente. O reino de Deus, ele não é
comida e nem bebida, mas ele é gozo, ele é alma, né? Ele traz para nós, para nossa alma, paz de espírito, e nos dá proteção, e nos dá saúde, e nos dá força para nós caminhar, para nós andar, né, na presença dele com alegria, sendo protegido, sendo restaurado, não só a nossa vida, né, mas também ser restaurado a família, e para que a gente venha ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus, meu irmão, e será salvo tu e a tua casa. Creia nele. Jesus te ama. Ele tem algo para fazer, para realizar na sua vida e na sua família. Basta apenas entender que nós temos que todos os dias se libertar do orgulho, se libertar do egoísmo, se libertar da inveja, se libertar da hipocrisia, do variarismo, né, do ódio, da falta de liberar perdão. Temos que estar libertos de tudo isso, irmãos. Temos que estar libertos também da soberba, né, do orgulho, da falsidade, da hipocrisia, do variarismo. Todas essas, né, características do mal que às vezes a gente recebe, não é porque quer, é por causa de brechas que nós damos, e aí nós se enchemos de orgulho, e nós aí se destruímos, e aí chegamos a perder a salvação, e aí a gente vai estar na mão de Satanás. Ou nós se lançamos de corpo e alma e espírito para Deus, ou nós deixamos aí o inimigo da nossa alma, né, que se chama Satanás, que significa adversário de Deus, que lá no livro do Apocalipse o nome dele é Apolion, que significa destruidor. Ou nós estamos num sistema, né, sendo governado, né, por esse ditador chamado Satanás, né, esse sistema que range, né, o sistema de destruir, porque lá em João 10:10, né, Jesus ele falou, ele não veio só apenas, não, senão apenas, só apenas, para matar, roubar e destruir. Ele veio para manipular e enganar a nossa mente, mas Jesus ele veio para dar vida em abundância. Amém, queridos? Então fique com esta palavra neste dia de hoje. Que Deus o abençoe a todos vocês, né? E que vocês venham entender que você precisa de uma libertação. Eu aqui, Ivanês, missionário Ivanês Barbosa, todo dia preciso de ser liberto. Todo dia, irmãos, quando nós se libertar de tudo, Deus ele prepara, recolhe e leva. Quando acabar a missão, cada um de nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. Então todos nós temos que criar o nosso memorial para deixar o legado para os que venham aí na frente. Eu fico imaginando os que estão vindo aí, essa mocidade, essa nova geração, né, que rejeita o Pai, né, rejeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que esse povo vão ser? O que esse mundo vai ser no futuro, né? O que vai ser no futuro? As nossas crianças, os nossos filhos, né? E Satanás, ele tem uma parceria forte com o mundo, né? Ele veio para o mundo para se associar, né, com o sistema político, com o sistema religioso também. Não se engane não. Tem muitas religiões aí que está ligado, né, ao mundanismo. Em vez de mudar o mundo, não, o mundo é que está mudando. Em vez da igreja mudar o mundo ele está entrando dentro de muitas igrejas e fazendo com que as igrejas fiquem uma igreja libertinosa, né, libertino, né, com devassidão de pecado, fornicação, prostituição, adultério, mentira, engano, falsidade, variarismo, hipocrisia, né, inveja. Tudo isso entrou dentro de muitas igrejas, irmão. E as igrejas elas estão sofrendo hoje por causa dos líderes, de alguns líderes que deixou entrar o mundo dentro da igreja. E o sistema, o mundo, você pode até dizer, mas missionário Ivanês, mas a igreja não tem que se modernizar? Tem sim, pode sim se modernizar, agora não pode se mundanizar, não pode ser mudana, pode ser moderna, pode ser cheio, não pode esquecer a essência, né, que é a presença do Espírito Santo, não pode sair de dentro da igreja. Lembra da igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Quando ali era uma igreja rica, era uma igreja que não faltava nada,
nada, mas menos uma coisa que faltou ali dentro daquela igreja de Laodiceia, foi a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não estava atuando ali mais naquela igreja. Era uma igreja rica, era uma igreja arrogante, orgulhosa. Era uma igreja que falava-se de Jesus, sim, pregava sobre salvação e tudo, né? Se alegrava, pulava, sapateava, era batizado com o Espírito Santo. Era uma igreja avivada, igual como a igreja de Corintos. Mas era uma igreja, irmão, que o principal faltava naquela igreja. Trazendo para os dias de hoje, fechando esse parênteses para abrir outro, eu quero dizer para você, sem medo de errar e sem medo de pecar. Tem igrejas, infelizmente, né? Tem igreja agindo dessa maneira, que manda é o espírito do homem, e na maioria das vezes, algumas vezes, não vou dizer sempre, né? Mas algumas vezes, o próprio espírito de Satanás está agindo dentro de algumas igrejas, né? E isso é para se cumprir o que está lá em Apocalipse capítulo 2, que há uma sinagoga de Satanás plantada dentro da igreja do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2. Aí quando você chegar lá no versículo 10, na parte B do versículo 10, né? Aí Jesus diz assim, escreveu foi João, né? Mas está escrito, o livro do Apocalipse é o livro de Jesus Cristo, amém? E ele disse, mas aquele que perseverar, né? Aquele que for fiel até o fim, dar-te-á a coroa da vida eterna. Seja fiel até o fim. Louvado seja Deus. Lá no livro de Mateus 24, versículo 13, né? Também está lá essa palavra, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, disse Jesus. Foi Jesus que falou, irmão. Não foi os profetas, nem os escritores, né? Mesmo que seja inspirado pelo Espírito Santo, porque todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, todo o canto das escrituras foi inspirado por Deus, né? Os 40 escritores que foi levantado por Deus foi para escrever só os rascunhos ali, os rabiscozinhos. Irmãos, isso aí é só apenas fargulhas. É só apenas para que a gente venha ter um pouco de noção, para ficar firme, para não perder a salvação. Porque existem igrejas barulhentas, outras são menos barulhentas, né? Outras são mais light, mais diet, outras mais de ensino, outras são mais de adoração. Porque existem várias igrejas diferentes, para que o evangelho venha a ser proclamado a todas as pessoas de todas culturas, raças, né? E etnias, de qualquer país, de línguas, povos, né? Todos os povos da terra, né? Ele venha a ser alcançado, o evangelho se chama janela 10x40, né? Aonde tem países aí que nunca ouviu falar de Jesus, aonde tem missionário que está sendo morto todo dia por falar do amor de Jesus, amém? Então precisamos entender, irmãos, que o evangelho de Jesus, para ser liberto desse mundo, a gente sofre, mas é melhor morrer com Jesus, porque morrendo com Jesus, né, a gente vai lucrar a salvação. Sofrer com Jesus já está difícil, imagine sem ele, né? Sem Jesus já é mais difícil. Mas uma coisa eu digo a você, sem medo de errar e sem medo de pecar, Deus, Ele está comigo, Ele está contigo. O amor de Deus, né, o Espírito Santo de Deus está nos a consolar a cada dia, todos os dias. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo, né, nos intercede com gemido inexprimível, né? Ele nos intercede. O Espírito Santo de Deus nos deixou nós órfãos não. Jesus foi, lá em João 14, né, ele diz, eu irei, mas deixarei o Consolador. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele declara sobre este Espírito. Ele diz assim, ó, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, irmão, porque existe o Espírito do engano, existe o Espírito da fofoca, o Espírito do ciúme, o Espírito de prostituição, o Espírito de adultério, né? O Espírito da mentira, o Espírito da falsidade,
o espírito da hipocrisia, o espírito do fanatismo e do farearismo, o espírito sujo e imundo, o espírito da morte. Esses espíritos, eles estão atoando na terra, meu irmão. Tem o tranca-rua, que faz bagunça na rua, que provoca briga. Tem a pombagira, que é a rainha da prostituição, que leva as mulheres e os homens a se prostituir, e os jovens também, a ir para as bocas de fumo, se drogar, se prostituir, adulterar. Existe aí os terreiros, né, de magia negra, de macumba. Para eles, estão trabalhando aí para destruir família, fazer com que os jovens, né, se prostituem, se droguem, que os fiquem no vícios, né, virem cavalo de Satanás. Nós temos que ser ovelha do pasto, do bom pastor Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por mim e por você, e Ele vai e olha assim para nós: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu deixarei contigo, com todos vós, o Consolador. Mas Ele deixou uma sentença, Ele disse: a mais ficais em Jerusalém. Quando Jesus disse essa palavra, ficais em Jerusalém, ali, Jerusalém é a igreja, irmão. Você não pode ficar sem se congregar. Você tem que ter uma igreja para se congregar, e tem que ter um pai espiritual, um anjo da igreja, que é o pastor, para lhe orientar, para lhe aconselhar, para colocar diante de Deus a sua vida, para estar orando por você. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17, né? Ali Deus, ele diz ali, ó, obedecei-vos às autoridades, os líderes espirituais. Tem uma versão de uma Bíblia, tem Bíblia que tem uma versão que diz assim: obedecei-vos os vossos pastores, porque ele vela por vocês, eles oram por vocês, e ele vai prestar conta diante de Deus com a alma de cada uma ovelha, né, que está ali no comando de um pastor. Aquelas ovelhas, ela vai ser apresentada diante de Deus, e vai precisar de um pastor para apresentar, né? E todos os pastores também, eles são ovelha também. Amém, queridos? É claro que na igreja, onde há o trigo, o joio está no meio, né? Tem um bode, tem um cabrito, tem a ovelha, tem também o lobo, né? Tem o convertido e o convencido. O convertido que se converteu no evangelho, mas há coisas em cima dele, dentro dele, que precisa ser tirado. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade. Conheça a verdade, se liberta. Irmão, existe verdade no mundo animal, existe verdade nesse mundo, como eu já falei, nesse mundo acadêmico, existe verdade até no reino de Satanás. Satanás, ele engana de uma maneira que você passa a entender. Olha, o único lugar que Deus dá paternidade a Satanás é em João 8,44, que ele é o pai da mentira, ele é homicida. Desde o começo do mundo, da fundação do mundo, ele foi homicida, né? Ele usou Caim para matar o próprio irmão Abel, né? E vem de lá para cá usando muitos de lá para cá, né? Usou Judas para vender o próprio Filho de Deus, né? O 30 moedas de prata, traiu Jesus Cristo. Foi o contrário de Pedro. Pedro traiu apenas negando, mas Pedro se arrependeu, se voltou para Jesus. Interessante, querido, que ali ele recebe a promessa de Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, mas quando tu voltar, né, procure os seus irmãos, esteja com eles. Jesus, ele chegou até a perguntar por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Tu me amas? Interessante, querido, que ele disse, por 3 vezes Pedro ficou, caiu dentro dele uma profunda tristeza, angústia dentro de Pedro. Pedro disse: Senhor, sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Glória a Deus. Em outra versão diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Que tem que apacentar um outro, né? Eu sempre costumo dizer isso, irmão, porque tem base bíblica, né? Uma ovelha, ela tem que se cuidar da outra ovelha, e que gera ovelha é outra ovelha. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Que gera ovelha é outra ovelha. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu sempre costumo dizer também que a extensão da igreja é a nossa casa, e que na nossa casa, né, o ministério começa em nossa casa, em nossa família, não na igreja, né? O ministério da gente não começa num púlpito de uma igreja, começa em nosso lar, na nossa família. Temos que priorizar a família. Temos que pedir a Deus para que Deus venha cada dia dar entendimento aos homens que são pais, que são donos de casa,
para ser o sacerdote do seu lar. Aqui na minha casa, o sacerdote da minha família sou eu. Agora, quando eu entro na igreja, aí tem lá um sacerdote, tem lá o meu pastor. Aqui dentro da minha casa, aqui, que manda em primeiro lugar é Jesus, em segundo lugar eu. Amém? Agora lá dentro da igreja, aí lá tem um pastor para mandar em mim, para eu ser submisso a ele, para respeitar ele, para ajudar ele, para ajudar o ministério, né, crescer. Porque se eu não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalho. Então, como diácono que sou, né, que foi ungido, separado e consagrado por Deus através de um pastor presidente que Deus mandou de fora, irmão, lá de longe, de Atobaté, interior de São Paulo, o pastor do pastor divino, amém? Que botou a mão na minha cabeça, me ungiu, me consagrou, fez com que eu fosse separado para servir. E a palavra diácono é uma palavra muito profunda, irmão. Você já parou para pensar iniciais, as duas letras de diácono, o que significa? Um D e um C. DC. Você tem que descer a casa do oleiro. O diácono que não desce, né, em um jejum e oração, que não sobe monte, que não se consagra, que não faz jejum, que não está em contato com a palavra, que não faz a obra de Deus, que não vai diante de muitos levando a mensagem de Deus, que não está ali pregando, cuidando bem da família, dando bom testemunho, foi separado para diácono e não está fazendo nada disso. Eu sinto muito, é triste eu dizer, mas a verdade eu tenho que falar. Você não foi chamado por Deus, você foi chamado pelo homem. E a igreja, meu irmão, tem muitas igrejas aí mandadas pelo homem. O homem que manda, aqui prega quem eu quero, aqui louva quem eu quero, aqui só está no ministério aqui e eu consagro quem eu quero. Mas a consagração não é o seu pastor que faz na sua vida. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Vou repetir de novo para você entender, porque é didático. A gente falando 2 ou 3 vezes o mesmo assunto, a gente entende melhor. Vou dizer de novo: a consagração na sua vida não é o pastor que dá, não é a igreja que dá, irmão, não é a liderança que dá, não é a diretoria da igreja em qual você faz parte que consagra a sua vida. Não é os números de vezes que você vai à casa de Deus que você vai ser consagrado. A sua consagração não é o pastor que faz, não é o seu pastor que dá, né? Deus só usa o pastor para confirmar a consagração. A sua consagração, a minha consagração, a nossa consagração, irmão, tem que ser consagrado, e que se pode receber esta consagração, essa santificação, é seu esforço através da vigilância, né? Vigiando naquilo que vê, né? Vigiando naquilo que fala, né? Vigiando naquilo que escuta, obedecendo a palavra de Deus, cuidando bem da família, dando um bom testemunho, e está sempre jejuando, orando e em contato com a palavra de Deus, andando na palavra de Deus, vivendo na palavra de Deus, caminhando pela palavra de Deus, falando do amor de Deus e praticando o evangelho do amor, da reconciliação, do perdão. Isso é consagração. Quando você faz tudo isso, irmão, você está com a sua vida consagrada, você está com a sua vida no altar, e sua família está no altar, e aí você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você vai ter também a autoridade de pregar em culto de uma família. Porque o que adianta, irmão? Você está no altar pregando no culto da família, sobre família, e seu filho no mundo, sua esposa não caminha com você. O evangelho, você está fazendo um evangelho contrário, você está fazendo um evangelho, né, comendo pelas beiradas, evangelizando lá por fora e deixando a sua família perecer. Você tem que priorizar a família. O ministério começa em casa, começa na nossa família. Depois é que é lá para fora que a gente faz a obra de Deus com amor, com ordem, decência e com sabedoria. Amém, queridos? Eu senti no meu coração de dizer isso. E não queira mal, não tenha mal. Ó, se você está com a sua vida, está com o altar trincado, está faltando pedaço no altar, quebrou, o teu altar está quebrado, está cheio de cinza, é momento de você se consertar, se converter, irmão. Jesus falou isso: e conhecereis a verdade. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você aprender a entender isso, você vai ver a guinada que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério. Você vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, ser levantado por Deus
deixar que Deus o consagre você, usando um homem de Deus para colocar as mãos na sua cabeça, e ali ele vai estar confirmando a consagração. Entenda, em nome de Jesus. Não é o pastor que unge, não é o pastor que consagra, irmão. O pastor, ele apenas confirma. A consagração é nós que temos que buscar, através da oração, através do jejum e através da obediência da palavra de Deus. Porque Samuel chegou a dizer isso, que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Obedeça, irmão, os estatutos, né, do Senhor Jesus. Siga, né, a Ele, e verdadeiramente você será livre. E aí você vai estar livre para pregar, para orar, para cuidar bem da família, para dar um bom testemunho. Você vai estar livre para passar a ter comunhão uns com os outros, mesmo aqueles que não querem ter paz, união com você, mas você faça a sua parte, porque Deus, ele sabe, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quem anda na luz, ele sabe quem anda nas trevas. Daniel 2:22, né? Deus, ele usou o profeta Daniel para dizer isso, né? Daniel capítulo 2, versículo 22. Eu conheço quem anda nas trevas e conheço quem anda na luz. Eu conheço o profundo e o escondido de cada um. Deus, ele conhece. Provérbio 15, versículo 3. Deus, ele está olhando, ele está procorrendo assim, ele está observando todos os moradores da terra, contemplando os bons e o mal, irmão. Profeta Isaías 40, versículo 22. Ele está sentado, olha o tamanho da cadeira de Jeová, sentado, né, sobre o globo da terra, contemplando e considerando cada um como gafanhoto. Ele está olhando, ele está contemplando nós como gafanhoto, irmão. Amém? Então, e ele sentado, ele está mais sentado no globo da terra, né, fazendo da terra a sua cadeira. Olha o tamanho do nosso Deus, como é grande. Isaías 40 e o versículo 22. Aí eu encerro agora, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. No mesmo texto de Isaías 40, né, é o versículo 31. Deus também, ele nos alerta, nos dá uma advertência, nos exorta ao mesmo tempo, dizendo assim, que aqueles que esperam no Senhor, aqui não está dizendo aqui só pessoas só de igreja, que é crente, que é evangélico, que é gospel, né, católico, não está dizendo só para os religiosos, está fazendo num geral, aqui é num geral. Isso aqui é uma palavra que não é palavra de salvação, é palavra de espera, de obediência, de perseverança. Amém, queridos? Que diz assim o nosso Deus: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como de águia, como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh glória! Você não vai se fadigar, irmão, você não vai se cansar, se você estiver esperando no Senhor. Então espere no Senhor, espere em nome de Jesus, do Senhor, e Ele vai te dar a sua vitória, Ele vai lhe dar o escape, Ele vai dar a força, né? Ele vai lhe dar você entendimento, sabedoria, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Ele vai manifestar os frutos do Espírito Santo, vai se manifestar em você e na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te abençoar. Apenas entenda essa palavra e compartilhe e medite bem de tudo que eu falei aqui. E me siga lá no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.